de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Resultados Digitais para vocês. A gente vai falar sobre um tema super importante hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é como que a gente pode gerar demanda hoje e garantir mais vendas no futuro. É um tema super importante, a gente percebe todo esse cenário agora de negócios tendo que se adaptar à nova realidade, indo para o digital cada vez mais e cada vez mais tentando entender o que são as alavancas para superar essa crise e chegar lá na frente até mais forte, né? E hoje a gente tem dois convidados aqui sensacionais, convidados de peso para falar sobre o assunto com a gente. Hoje a gente tem a Camila Renault, ela é especialista em marketing estratégico e marketing digital. Ela foi eleita já 2 vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil pela Associação Brasileira de E-Commerce e a Associação Brasileira de Agentes Digitais. E a gente tem o Sandro Magaldi, cara, o cara é autor de 5 livros, entre eles o Gestão do Amanhã, que é um grande best-seller, palestrante, inclusive do Summit também, a Camila também, palestrante do Summit e On The Road, cofundador do meusucesso.com, que é uma das principais plataformas de empreendedorismo do país. Muito bem-vindos, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, batendo esse super papo. Super felizes. Um prazer estar aqui com vocês, estão bem acompanhados. Bacana. Muito. Mais um recadinho aqui, se vocês quiserem fazer o trial do RD Station Marketing e do RD Station CRM, nossa ferramenta de automação de marketing e vendas, tem o nosso RD Bot aqui embaixo da página de transmissão. Vocês podem falar com ele, eles te encaminham já para vocês testarem a ferramenta e entender como é que ela funciona dentro do negócio de vocês. Então, sem mais delongas, já vamos para o que interessa aqui, começando o papo. Eu queria primeiro fazer uma pergunta aberta aqui para vocês dois, para a gente começar a discussão, né? A gente discute muito aqui na RD que o marketing digital a gente percebe que é uma das melhores soluções para as empresas, ainda mais hoje, né? Onde a gente tem uma modificação no comportamento de compra das pessoas, o quanto que as pessoas estão realmente indo para online e os negócios também estão indo para online de uma vez por todas, né? Como é que vocês veem essa transformação, essa ida para o marketing digital, essa digitalização do modo como as empresas vendem seus produtos, né? Vocês acham que todos os negócios eles podem fazer marketing digital, podem ter uma estratégia de aquisição, de vendas através do marketing digital? Quem quer começar? Pode ser a Camila. Então, com primeiro as mulheres, vamos lá. Olha só que interessante, quando a gente fala desse cenário de digitalização, quem escolheu o digital não foram as marcas ou os especialistas, quem fez e tomou essas escolhas foram os consumidores. E é com base nessas preferências, nessas escolhas que as marcas se adaptam para entregar experiências coerentes com as expectativas desses clientes.
O cenário que a gente está vivendo agora, que não estava previsto, que aí sim fugiu ao controle dessa previsão, ele não modificou as tendências, ele apenas acelerou tudo isso. Então a gente vem num cenário de aceleração da adoção disso. Só que a necessidade, então hoje como a gente tem canais digitais como não sendo mais uma tendência, algo a mais, e sim algo essencial para a vida das empresas, para geração de demanda, geração de receita, a gente acaba reforçando tudo isso, né, todo esse cenário fazendo acontecer, porque a necessidade pede ação. E aí a gente não pode mais procrastinar isso, e as marcas vêm hoje, elas têm certeza com fatos da necessidade da gente iniciar uma estrutura digital. A gente acha que vai discutir ao longo do webinar aqui o que é vender pela internet, né, e como que isso precisa de ajustes em cada operação. Uhum. Não, perfeito, muito bem colocado pela Camila, né? E eu tenho reiteradas vezes reforçado essa tese. O processo de transformação por qual passa a sociedade e o mundo não é recente. Ele remonta a mais de 10 anos. Esse processo da transformação que tem como principal vetor a tecnologia e a evolução tecnológica é uma realidade que remonta a mais de 10 anos. Basta você ter uma referência clara. Das 10 empresas de maior valor de mercado do mundo, 7 são de tecnologia, né? Não é à toa. Esse processo ele já está posto. Porém, as marcas, como a Camila estava comentando, tinham muita dificuldade no entendimento da relevância desse processo, da profundidade por qual os consumidores estão migrando cada vez mais para o ambiente digital. Dessa forma, quando pinta o Covid, na verdade, o que está acontecendo é uma aceleração, uma potencialização de um processo já existente, cujo elemento mais marcante é o fato das pessoas valorizarem e muito a sua presença digital, né? Quer dizer, muitos estão preocupados, muitos lojistas, varejistas, que meu cliente sumiu. Eu digo, o cliente não sumiu. Ele continua existindo, pode estar mais arisco, mais resistente. A diferença é que ele não está no seu ponto de venda, ele está onde? Em casa. Dessa forma, qual estratégia eu desenvolvo para atingir o meu cliente? Eu diria, Camila, que no final do dia as marcas estavam mal acostumadas. Essa é a realidade. Para mim é inadmissível uma empresa de varejo, não vou citar nomes evidentemente, mas para mim é inadmissível uma empresa de varejo importante não ter uma estratégia digital profissional. Aí depois ela vai falar que a culpa da ineficiência da bancarrota é a Amazon. Vai falar que a culpa é o Covid. Aqui, cara pálida, a culpa é de você nunca ter pensado que o digital está introjetado na vida dos seus clientes e agora você vem com conversinha, irmão. Isso. Agora a água está no pescoço. Não tem mais jeito. Mas a necessidade, ela é a mãe das ações, né? Então, justamente, quando a gente se vê sem, poxa, agora é necessário, vai acontecer também uma aceleração da adoção de marketing digital. Para nós que estamos aqui discutindo operações mais digitais, experiências mais digitais, para pessoas que, como o Sandro comentou, não são digitais, não existem pessoas digitais. As pessoas seguem buscando interações presenciais, porque o presencial faz parte do contexto da nossa vida, né? Mas o que passa a acontecer? Uma necessidade real, implícita, da gente entender o que é o nosso cliente. E toda crise tem algumas características das crises. As crises passam, então isso vai passar. E as crises ensinam. Então, junto com as crises, vem evoluções e melhorias. E isso é o cenário positivo que a gente pode tirar disso tudo que a gente está vivendo. Muito interessante. Eu acho que vocês falaram sobre, né, o próprio a evolução do comportamento de compra dos clientes e que esse cenário acelera muito isso, né? Então, negócios que antes não eram, que não vendiam como varejo clássico, não tinha uma estratégia digital muito presente, elas têm que olhar muito para dentro mesmo, até sobre o próprio comportamento delas como pessoas no momento de comprar, né? Todo mundo vai lá, vai procurar um pouco sobre o produto, todo mundo vai procurar um pouco sobre aquela empresa, sobre o que ela faz, sobre qual é a melhor opção, e esse é o comportamento que a gente compra hoje, naturalmente. E, assim, se seu negócio ainda não está adaptado a isso,
esse comportamento não tem volta, né? As pessoas elas buscam os produtos, buscam informação dessa maneira, digital, através dos canais digitais. Ou vai ser no Google, ou vai ser nas redes sociais, ou vai ser através de indicação. Tem várias maneiras de fazer marketing, mas a única certeza que eu tenho é que o jeito físico de fazer a coisa, ele não é mais só a resposta para os negócios sobreviverem agora, né? E nessa linha, como é que a gente aproveita, então, esse momento, né, de transformação que a gente está vivendo, de transformação mais acelerada, né, para gerar mais contatos interessados em adquirir o nosso produto e serviço? O que a gente faz? Bom, começar agora? Vamos lá. Vai lá, Sandro, você começa aí. Vamos nessa. A Camila já trouxe uma referência importantíssima e o Robson reiterou, né? Primeiro, as soluções para os nossos desafios são oriundas do nosso cliente, da observação atenta à jornada do nosso cliente, Robson. As organizações, ao longo dos anos, elas se acostumaram a desenvolver processos muito orientados às suas próprias demandas e pouca tendência de desenvolver processos orientados às demandas dos clientes. Dessa forma, se estabeleceu e se convencionou, devido a um contexto onde havia muito mais oferta do que demanda, que foi assim que evoluiu o mercado corporativo em geral, se estabeleceu uma perspectiva onde o meu olhar está orientado a desenvolver uma estratégia onde eu tenho um poder de barganha maior que o meu cliente e isolo esse meu cliente de modo a quase que escravizá-lo. Não é, desculpa, eu só estou usando um termo como uma analogia, não é de forma alguma um termo pejorativo. Mas o objetivo era erigir barreiras de entrada e criar um poder de barganha maior do que o meu cliente. No contexto onde a competitividade aumenta exponencialmente e você tem um equilíbrio no balanço de forças, para que você consiga gerar mais oportunidades de negócio, você tem que ter uma observação atenta da jornada do seu cliente com o seu negócio, mapear quais são os pontos de ineficiência nessa jornada, buscar criar experiências extraordinárias e superiores a que o cliente tem disponível com o seu negócio. E a partir daí, você ativa esse cliente com todas as estratégias disponíveis hoje de mídia, de performance, de AdWords e por aí afora. Eu só chamo a atenção de um ponto e eu passo para a Camila. A essência do processo é a observação atenta da jornada do cliente com o seu negócio, de uma forma desprendida e buscando criar uma experiência superior à que ele tem disponível até hoje. Depois a gente pode dar exemplos concretos sobre essa perspectiva. Perfeito, porque a gente tem que lembrar, isso tem acontecido. Vamos lá, a gente tem aí duas situações. Uma é de um consumidor que está deixando para depois. A objeção vai ser essa. Não, agora não é o momento, até porque os clientes, os consumidores são seres humanos, eles têm emoções, eles passam a ter preocupações maiores além do consumo, como, por exemplo, a sua própria saúde, né? Então, isso vai acontecer. Nós temos que estar preparados que isso também está presente na jornada que o Sandro comentou. Outra coisa, um exercício interessante para as marcas agora, é entender assim, ok, eu gero uma experiência. Como que eu posso tornar essa experiência digital? Então, se eu sou professora, se eu sou palestrante num treinamento presencial, como que eu transformo isso em algo digital? Que ferramentas que eu posso usar? E como que eu vou ajustar os meus processos? Então, quem pode fazer isso? Né? Então, nós estamos aqui no exemplo. Estamos todos em casa, em home office, todos adequados a isso. Então, eu consigo ter um e-commerce? Eu consigo usar meios de pagamento? Eu recebi muito essa dúvida no meu canal no YouTube de empresas que falavam que usavam a questão de ter assim um crediário, vender fiado, como uma estratégia de venda, que o cliente ia à loja então são empresas que estão com um risco muito grave, porque além de ter dificuldade de gerar vendas, eles têm dificuldade de caixa porque pararam de receber. Então, será que eu consigo ter um meio de pagamento digital nesse momento para conseguir transformar a experiência toda de venda, de consumo no digital? Então, e trazer isso é um primeiro exercício essencial, e para aqueles que vão dizer, eu não posso,
como, por exemplo, uma manicure, como é que ela vai prestar isso? A gente sabe aí que tem cursos de profissionais ensinando a fazer unha em casa, né? Então, vamos lembrar, para esse tipo de cenário, eu estou dando aqui um exemplo super corriqueiro para que todo mundo consiga entender, mas se se a experiência que você gera, se aquilo que você vende precisa ser presencial, como que você complementa a jornada de forma online? Aí você consegue se preparar para o amanhã, então você está gerando a demanda hoje para voltar e não sentir os altos e baixos da crise, você volta acelerado, ou então para seguir atuando e encontrando um novo canal. E novo canal é o que toda marca quer e precisa, né? O que novos canais significam mais receita. Muito bom. Robinson, posso dar um outro exemplo na linha, pegando carona na explanação muito assertiva da Camila? Camila, olha só, eu tenho depois a gente vai falar um pouco sobre isso, eu tenho, desde como eclodiu a crise, eu tenho um canal no Telegram, @SandroMagaldi, toda manhã eu posto um áudio e a partir da semana eu resolvi compartilhar. Uma vez por semana, uma história bem-sucedida de um empreendedor de pequeno porte. Eu estou pesquisando muitos casos como esse, né, Robson, Camila? Olha desse, Camila, olha que interessante. E tem tudo a ver com o digital, Robson, num serviço como a Camila falou que ele não pode ser digital. Um lava rápido. Então, esse cara, de novo, olhando a jornada do cliente, ele analisou toda a ineficiência desse processo, sobretudo no contexto como atual. Primeiro que muitas pessoas não estão saindo de carro, tem insegurança. E segundo, como eu vou levar o carro para lavar e eu vou ter que ficar fora guardando essa história toda? Olha o que esse cara fez. Então ele serviu, primeiro ele forneceu um serviço básico de leve e traz, um delivery de lava rápido. Eu vou buscar na sua casa e faço o serviço e trago de volta. Até aí é um serviço legal, já se diferenciou, né? Mas olha que sacada. Ele mapeou todos os lava rápidos da região e ele não tem lava rápido. Ele não tem o lava rápido. Ele é uma plataforma. Então ele pega o carro, fez acordo com todos os lava rápidos da região, ele pega o carro, leva o carro para o lava rápido mais próximo, faz o serviço e volta. Ele tem um monte de manobristas no negócio dele. E aí, como ele ativou isso? Publicidade digital, local. Olha que ideia inusitada. É o exemplo perfeito. Não é? Quer dizer, o lava rápido não dá para fazer no digital. E o cara utilizou o meio digital para não só gerar demanda, mas para organizar a rede dele, que ele faz por WhatsApp, ele faz de uma forma totalmente digital, por comunicação. Então, assim, muitas vezes nós temos dificuldade no entendimento desse processo por um viés de análise. Nós ficamos olhando a nossa própria realidade, né? Nós ficamos olhando, eu gosto de usar uma sentença daquele livro Comunicação Não Agressiva, né? Comunicação Não Violenta, né? Do Marshall Rosenberg. Não sei se vocês lembram dessa passagem, é muito interessante. Esse livro é antigo, né? Ele remonta da década de 60. Ele comenta uma história que é o seguinte, Camila. Estava lá um cara procurando a chave dele numa rua embaixo de um poste iluminado. Passa um guarda e fala assim, escuta, né? Se espanta com aquilo, vai lá tentar ajudar. Fala, escuta, o que você está fazendo? Um indivíduo fala, eu estou procurando minha chave, né? Você perdeu ela por aqui? Falou, não, eu perdi naquele beco escuro, mas aqui está mais iluminado. Então, veja, há uma tendência nossa de nos direcionar aos locais que estão mais iluminados, que é aqueles que nós temos mais conforto e conhecimento, do que ir para o obscuro, do que nos aventurarmos naqueles contextos desconhecidos, porque é desconfortável, né? Então eu prefiro ir naquele lugar que está iluminado, mas que eu não vou encontrar a chave, mas porque é mais confortável. Então, como a Camila disse, é um momento de aprendizado. É o momento de nós repensarmos as nossas práticas e pensarmos fora da caixa, entendendo que o digital, não existe mais a distinção do digital e do analógico. Está tudo junto. É daí que vão surgir as soluções para os nossos desafios. Isso, desde soluções super disruptivas, então a academia de ginástica não pode abrir, passa a alugar os equipamentos para os alunos e começa a dar aula via live. A gente vai ter quem realmente modifica, até quem complementa a jornada com ferramentas como o WhatsApp, que é uma ferramenta digital. Agora, o que é o nosso exercício, o nosso dever de casa, aquilo que a gente vai fazer sempre? É não ser orientado ao que eu faço. A gente vai passar a ser orientado ao que o meu cliente precisa. Porque aí inovar fica muito fácil. Não é mais criatividade. Assim, que problema ele tem?
né? Então a gente sempre fala Uber, né? Então que problemas esses públicos têm? E a gente para de falar assim, não, mas aqui é assim, mas o ponto de táxi ele funciona assim, a associação ela funciona assim, porque aí a gente entra no exemplo perfeito que o Sandro deu a respeito de procurar no lugar errado, porém não é um lugar conhecido. Então se a gente olha para a dor do nosso cliente, a gente consegue inovar mais facilmente e em hipótese alguma um erro crasso para uma empresa, para qualquer organização agora, é não ter essa vontade de se adaptar rapidamente. A crise, ela exige velocidade. Só que a velocidade mais erro é exponencial, né? Aumenta o nosso risco. Então, a gente fica mais... Então, o que é o natural do ser humano? E os empreendedores tendem a fazer isso. Eu vou me recolher e eu vou aguardar. Aí eu vou sentar no problema e eu vou esperar isso passar. A gente já tem aí um debate rolando entre os especialistas se esse é o novo normal, ou se após tudo isso, tudo volta a ser como antes, e a gente sabe que a gente vai ter uma mistura desse cenário, não tem preto e branco, a gente vai ter pessoas que aprenderam a pedir pelo aplicativo, estão ali, né? Então, nunca imaginei meus pais pedindo delivery por aplicativos, eles vão passar a fazer isso, e vai ter quem tá super afim de voltar, então a gente vai ter uma mistura, e a gente precisa agir. Como empreendedor, simplesmente esperar é não abraçar oportunidades, é não ser visto, não ser lembrado, não estar adaptado, é um cenário muito mais nocivo. Então a gente tem que falar de cultura aqui, de abraçar a inovação realmente, porque agora é essencial fazer isso, agora não dá para procrastinar nem para deixar para o ano que vem. Não vai dar mesmo. E a gente escuta muito aqui nossos leads falando, entendendo que a gente tem um momento hoje onde os recursos também são bastante escassos, né? Então, a incerteza sobre o que escolher fazer nesse movimento de inovação, vocês listaram vários exemplos legais aqui, muitas pessoas ainda têm uma dificuldade para escolher, para saber qual é a estratégia certa digital para usar naquele momento e como é que ela atrai as pessoas certas com essa estratégia. Assim, que dica vocês dão, né, para assim, alguém que precisa fazer essa transformação hoje, precisa inovar hoje e precisa escolher o melhor caminho, a melhor estratégia para vender seu produto? Camila. Gente, vamos estar onde o nosso cliente está? É resposta pronta, né? Onde é que está o nosso cliente? Então, olha só, a gente estava falando do CRM, você estava fazendo convite. Olha que momento importante para ter, né, informação a respeito do nosso cliente. Então, eu tenho um case para compartilhar de um cliente meu que trabalhou uma ação que pode ajudar quem está nos assistindo. Ela tem um grupo de clientes satisfeitos e um grupo de clientes insatisfeitos com a solução que ela vende e não quis comprar. E ela fez uma campanha pedindo depoimentos a esses clientes e pedindo contato. Então, o que você achou? Me conta, me faça o seu WhatsApp, como você prefere, responde esse formulário lá de Google gratuito com o que você quer. E ela teve conversão e informação e ela teve prova social. Porque num momento de consumidor apreensivo, se o nosso lava-jato fala assim, eu tenho 3 clientes satisfeitos, olha o que eles falaram, o novo cliente fica mais disposto, aumenta a vontade de arriscar. Com os insatisfeitos, ela fez uma outra campanha, tá? E ela fez o quê? Você não escolheu, como é que são as coisas, como é que eu posso te ajudar, obrigada pelo qualquer feedback para nos ajudar. Ela teve uma maior conversão em vendas nos insatisfeitos, que aí o marketing vai ensinar, vai dizer, claro, porque onde há dor, onde há um problema, há uma venda potencial, porque se eu tenho um problema e eu pergunto qual é, vender não é sobre falar, é sobre ouvir. Ela escutou, foi lá, fez uma abordagem, voltou a vender. Então, ela vendeu mais para os insatisfeitos. Mas olha como numa estratégia super simples, pedindo dados, porque ela não tinha um cadastro completo e trabalhando 2 públicos muito claros, eu gosto e o eu não gosto, ela conseguiu elaborar uma estratégia. E no mais, assim, nossa, mas eu
eu não sei, eu não tenho isso, olha o varejo ali, né, querendo, desejando ter dados do cliente, não aquele cadastro que você faz ali, precisando nesse momento, é importante pensar em fontes de tráfego. Então, o Sandro falou um pouquinho disso de performance, o mercado tem tido bons resultados com anúncios, tanto em redes sociais quanto em buscadores, então Google e redes, e a gente tem uma rede como, por exemplo, é o Instagram, que responde a 75% das decisões de compra que iniciam em redes sociais, como também uma oportunidade para essas marcas que estão muito perdidas. Então, assim, eu não tenho informação nenhuma. Aí você começa a procurar outro referencial, que pode ser o referencial de mercado, que vai dizer que anúncios mais rede social, Instagram, como por exemplo, né, como um exemplo aqui de grande volume, podem ser um início, porque o que vai diferenciar agora é o conteúdo que a gente gera. Muito bom. Quer complementar, Sandra? Com certeza. Então, em adição à visão, de novo, muito assertiva, né, da Camila, um presente essa visão, só esse exemplo que a Camila deu, se você aproveitar bem, já pode fazer diferença para o seu negócio, e não é tão complexo. Um verdadeiro presente isso. Eu tenho que trazer uma leitura, Robson, no seguinte sentido. Nós vivemos muito acostumados em ter certezas, né, nos negócios, na sociedade, enfim. Num contexto como esse, com alta dose de incerteza, eu não tenho convicções sobre qual a melhor estratégia eu vou tomar. E como você mesmo disse, Robson, com muita propriedade, no mundo real temos recursos escassos. Só que, por outro lado, de novo, a tendência é eu ir para a luz, é fazer o que eu estava sempre fazendo, só que não vai dar resultado, porque o mundo mudou. É por isso que eu gosto muito, né, do conceito dos experimentos, né, de você desenvolver pequenos experimentos com pouca ou nenhuma verba, de preferência nenhuma, mas para validar teses. Então, por exemplo, uma das teses é, será que eu consigo vender meu produto por meio digital 100% sem nenhuma presença humana? É uma tese. Ao invés de você fazer todo o investimento necessário para fazer essa coisa funcionar, faça um experimento. Pegue um grupo de clientes pequenos, faça um investimento pequeno e busque desenvolver toda a trajetória com esse cliente para ver qual é o resultado. Deu certo? Acelera. Não deu certo? Aprende com isso e faz uma outra investida. Eu sempre gosto de citar o exemplo de como surgiu a Zappos, né? Não sei se todos conhecem a Zappos, mas se você não conhece, a Zappos é o principal, maior atacadista, maior calçadista online do mundo. Uma empresa que foi até adquirida pela Amazon, hoje faz parte da Amazon. O fundador da Zappos, a Zappos começou sua operação lá pelo início dos anos 2000, se não me engano. O fundador foi o Tony Xi, um empreendedor incrível, tem um livro ótimo, que fala sobre felicidade no trabalho, muito representativo. Agora, o que eu quero trazer para você é como começou a Zappos, que traz uma experiência muito relevante para nós nesse momento. Primeiro, em anos 2000, então imagina como era difícil fazer um e-commerce, mas ele subiu um e-commerce, experimental, seco, né? Um e-commerce bem espartano, né? Que hoje é muito mais fácil, aliás, do que há 20 anos atrás, a propósito, e colocou lá as ofertas de calçados. E promoveu. Aí a pessoa comprava o calçado desejado, sabe como ele fazia? Ele pegava o calçado, descia lá na rua, comprava o calçado da loja física e entregava para a pessoa. Por que ele fazia dessa forma? Porque no início, nós estamos falando nos anos 2000, ninguém sabia se as pessoas iam comprar calçados sem experimentar. Então, no início, era um experimento, era uma tese. Então, ao invés de ele criar todo o projeto e depois colocava no ar, podia ser que desse errado, ele fez um experimento, ele testou. Perdendo dinheiro, inclusive, é evidente, as margens dele não comportavam ele comprar do ataque do varejista para vender, mas o que ele queria era validar a tese. Validou a tese, deu certo? Ele fez o investimento necessário para acelerar. Então, um dos principais contextos hoje no mundo de incertezas é você desenvolver experimentos do começo ao fim, para a partir deles, com o seu aprendizado, acelerar no processo de desenvolvimento de soluções. Perfeito, né? E isso bate totalmente com a questão da escassez, né? Se você tem realmente recursos limitados, seja de tempo, de dinheiro, de pessoas, você colocar uma coisa, cara, grande, complexa na rua, e isso não tem nenhuma probabilidade ou dado que te mostre se aquilo é realmente o caminho, você tem que testar e testar de forma pequena, né? Basicamente fazer um MVP para tudo, né? MVP é a nossa palavra mágica.
E vocês falaram muito até de usar a própria base de contatos, né, de clientes, de entender até que tipo de dados que eles fornecem sobre o comportamento, né, se ele gosta do seu produto, se ele não gosta, para isso também ser o guia, para até te dar ideias do que fazer como novas estratégias digitais. Né? Assim, como é que se usa essa base? Como é que você pode explorar o que está dentro dela e usar até o que você tem, né, que é mais tátil, mais palpável, você sabe quem são essas pessoas, para você bolar novas ideias? Com a palavra mágica, segmentação. A gente precisa disso, de ter um entendimento em como dividir esse público em interesses. Então, olha só como a gente tem uma série de possibilidades. A gente pode falar assim, eu tenho um público e eu tenho homens e mulheres e eles se comportam de forma diferente. Você tem que encontrar os critérios que vão diferenciando, mas que são relevantes para a tomada de decisão. Então, esse eu dei um exemplo. Mas quer ver um que é muito comum no e-commerce? Frequência de compra. Então, você vai dividir o teu cliente que compra todo mês daquele que compra a cada 6 meses. É um exemplo. Você vai dividi-los por nível de satisfação. Então, quem reclamou, quem elogiou, você pode também falar da receita que esse cliente gera. Então, isso é uma estratégia que os meus clientes têm feito agora com ótimos resultados, que é o seguinte: eu preciso me capitalizar rápido, porque estratégias de baixar a margem, sacrificar muito a margem, então eu vou para um desconto agressivo, pode impedir que o varejo possa ter estoque novamente. Então você queima o estoque atual e você não consegue voltar, e isso gera todo um descasamento de fluxo de caixa. Para quem tem serviço, são outras questões, mas seria basicamente assim, numa tentativa desesperada, né? Porque olha só a crise e tal, é escassez, então eu preciso de preço. Você dificulta a tua margem, você também pode complicar a percepção de valor do seu produto ou do seu serviço. Então agora eu vou na promoção agressiva porque estamos em crise e você não volta mais aquele valor. E isso, quando não é preparado, quando isso não é uma estratégia, quando isso é um desespero momentâneo, é muito perigoso para as empresas. E aí o que você faz? Você pega os seus clientes mais valiosos, aqueles que geram uma maior receita, que estão mais satisfeitos, ou que não sejam tão sensíveis a preço. De repente, dependendo do segmento de quem está nos ouvindo, pode pensar assim, que setores que eu atendo que não estão sentindo tão fortemente o impacto da crise. Aí você começa a dividir. Olha só como a gente tem critérios aqui muito diferentes entre eles, mas que organizam a nossa tomada de decisão muito facilmente. Então, se eu tenho um segmento de clientes que não está tão impactado, eu vou iniciar uma estratégia muito forte para eles, porque eu capitalizo, né? Eu consigo gerar essa receita. Poxa, se eu tenho esse cliente aqui que ele não é tão impactado financeiramente, eu inicio uma estratégia com ele. Com os demais, a gente pode seguir com uma estratégia mais tranquila, de relacionamento, de manutenção. E o que a gente tem que fazer a mais? Porque tempos de crise pedem novas atitudes, a gente começa a buscar canais alternativos. Quem não é meu cliente poderia ser? Quem eu não estava atendendo e poderia ser? Que aí a gente cobre todo mundo. Quem vai trazer a receita, aquele que vai manter a empresa seguindo, mesmo na escassez. Eu me mantenho me relacionando com esse lead, vamos chamar ele do lead morno, ele vai voltar. Uhum. Então a gente está gerando ele para o futuro e a gente busca quem a gente não tem. E aí as empresas conseguem atravessar esse momento e passar por ele fortalecidas no final disso tudo. Nossa, uma baita abordagem, Camila, excelente. A gente tem uma afinidade grande de pensamento, né? Você sabe que eu sou apaixonado por vendas complexas e B2B, né? Verdade. Essa é a minha vida toda, né? E eu comecei vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, mas depois eu comecei a vender coisas muito complexas e estudei muito isso, desenvolvi método e tal. E a Camila está muito certa. A palavra-chave é segmentação. Segmentação é um palavrão, né? Desde lá, quem aprendeu marketing, né? Não é? Kotler e tal, então fala, mas assim, segmentação basicamente, como a Camila nos trouxe com uma forma muito, muito assertiva, né? Eu sempre digo, sofisticado é aquilo que é simples, então ela trouxe de uma forma muito sofisticada, porque é muito simples, como ela explicou.
Segmentar é você priorizar aqueles clientes mais aderentes à sua proposta de valor. Olha que simples. Priorizar é você pegar uma base de clientes e selecionar aqueles que você tem mais chance de vender. Eu tenho uma metodologia que eu uso, Camila, que na realidade é um lead scoring, né? Que eu chamo de matriz de atratividade, que basicamente você seleciona quais são os atributos na sua base de clientes. Imagina que você tem uma base de clientes grande. Quais são os atributos que fazem com que o seu cliente seja muito valorizado e altamente propenso à sua abordagem comercial? Ah, Sandro, mas como eu acho esses atributos? Uma pista você vai encontrar na própria carteira de clientes. Pega aqueles clientes mais valiosos, aqueles que geram margem positiva, que criam valor para o seu negócio, são aqueles clientes que estão na sua. Pega todos esses clientes e procura entender qual que é a linha comum de todos esses clientes. Como a Camila disse, pode ser frequência de compra, pode ser outras características como eu tenho interlocução direta com esse cliente, uma boa interlocução com ele, eu falo com o dono do negócio. Pode ser tamanho, porte, pode ser, enfim, você vai encontrar. Você pega na sua base de clientes e encontra ali, eu sempre sugiro 3 a 5 atributos comuns. Ai, mas eu não estou encontrando. Sabe outra sugestão que eu sempre dou? Olha para o seu concorrente. Dá uma olhada no seu concorrente e vê quais são os clientes mais valiosos que estão no seu concorrente. Faz uma matriz cruzada. Procura entender aqueles que estão com você e daqueles que estão com seus clientes, quais são os 5 atributos mais poderosos. E aí você vai usar o CRM para te ajudar, senão não tem jeito, né? Você vai fazer uma planilha, uma matriz, onde você dá peso para cada um desses atributos, de 0 a 10, de modo que dê 10 o total, e você faz um ranking. E aí olha que legal, você vai ter lá os 20% de clientes, eu sempre faço a metáfora, Camila, com o avião. Quem eu coloco na primeira classe, quem eu coloco na business e quem eu coloco na econômica. E aí eu vou saber que os que eu estou na primeira classe, a minha curva ABC, os 20% mais atraentes, aí você vai com toda a força do mundo. E como a Camila disse, se você tem que, por exemplo, fazer um esforço maior de margem, você tem que fazer algum esforço, te ajuda a selecionar para quem você vai abordar. E aí é maluco, né, Camila, que você tem 2 opções, né? Ou você aborda de uma forma mais abrangente aquele mais valioso, ou você aborda o menos valioso para justamente ter uma perspectiva de saber que esse não vai ver valor mesmo, então eu vou queimar com ele mesmo. Eu não estou definindo a estratégia. Quem define a estratégia é você de acordo com a atratividade do seu negócio. Agora, o que eu estou preconizando e sentenciando é que você tem que ter uma visão clara da sua carteira de clientes e prospects. Qual é o perfil do seu cliente mais valioso? E essa é uma pergunta, né, Camila, que se a gente fizer para 10, em 10 mentorias que eu faço para empreendedores, 11 não tem essa pergunta bem definida, infelizmente. Isso é porque é um desafio, gente. E planejamento, tá vendo? Esses são os momentos em que o planejamento ele se torna muito prático. E é mais uma vez uma oportunidade da gente planejar e executar. Vamos fazer também, Sandro, aquela super dica que vale para todo mundo, não importa o porte, não importa o que você vende. O Sandro falou a respeito de abordagem. Então ele falou, será que esse cliente ele cola com a nossa abordagem, ele está aderente com aquilo que a gente fala? Um momento como a gente está vivendo, ele pede adaptação de discurso, de tom de voz, de abordagem. Então, poxa, a gente está num cenário que a gente está perdendo vidas. E isso é sério? Então, será que é o momento de uma abordagem super festiva? Nossa, vamos lá! Então, aqui mais uma vez, como o Sandro disse, a gente não está para dizer que existe um certo ou errado, mas a gente está dando um exemplo real de como a gente precisa ajustar o nosso tom de voz, ajustar a nossa abordagem comercial e aquilo que a gente usa como, sabe aquela coisa da venda, daquele momento que você está encantando e o cliente vai entendendo, você vai ajudando o teu potencial cliente a entender a solução que você tem e como essa solução resolve o problema que ele tem? Isso muda, porque esses critérios também mudam no cenário que a gente está. Então, antes era assim, poxa, eu posso organizar melhor o meu processo de venda. Agora, quando a gente fala de CRM, a gente pode estar falando, tá vendo? Você tem uma informação essencial para poder vender. Então, a gente tem o mesmo produto com argumentos diferentes. E essa argumentação é dever de casa para, assim que assistir, falar o que eu estou fazendo na minha argumentação e o que eu preciso ajustar.
Isso todo mundo vai fazer hoje. Valiosa. Camila, que observação valiosa. Robson, me dá licença que eu tenho que pegar a carona nessa observação valiosíssima da Camila. Camila, eu tenho falado desde o começo desse processo todo, desde o início. Porque, assim, eu tenho muito respeito ao que está acontecendo, até tenho um pouco de medo, às vezes, de falar das oportunidades desse mundo, porque é tão sério que a gente está passando, né? Como a Camila disse, não há dúvida se nós vamos aprender muito, mas eu sempre digo, eu prefiro aprender de outra forma. De uma forma que as vidas não estivessem em jogo, sobretudo de quem eu amo, né? Mas nós temos que ter muito respeito, mas nós temos que aprender. Não temos jeito, nós estamos nesse contexto. E desde o começo, Camila, eu tenho falado sobre esse respeito da abordagem. Eu tenho cunhado 2 visões que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo. A primeira, Camila matou a pau. Esse é o momento de nós criarmos valor, em primeiro lugar, para depois extrair valor financeiro. O que eu quero dizer é o momento de, antes você se direcionar ao seu cliente e pensar como você pode criar valor, mesmo que isso não represente uma venda no curto prazo, para, a partir dessa atenção, você vender. A sua abordagem não pode ser, de modo algum, uma abordagem muito agressiva. Por quê? Qual é a percepção de valor que o cliente vai ter de você? E aí vem a segunda abordagem que eu tenho usado muito. Qual é o legado? Como a Camila disse, vai passar a crise. Qual que é o legado que você e sua companhia quer deixar depois que isso passar? Você quer ser reconhecido como? Como aquela empresa ou aquele indivíduo que estava tal qual urubu em cima de carniça, querendo vender a qualquer custo? Você quer ser reconhecida ou reconhecido como alguém insosso, que ficou apático durante todo esse processo, sumiu? Ou que tal você ser reconhecido ou reconhecida como alguém que na hora que o cliente precisava estava lá, diligente, encontrando soluções à sua disposição? Mesmo que no primeiro momento isso vai representar margens não tão relevantes quanto no passado. E eu vou falar até um processo que eu mesmo tenho recorrido a ele. Mesmo que no primeiro momento não vai gerar vendas. Não é que a gente precisa vender. Vender é o oxigênio da organização. Porém, é essencial, nesse momento, criar valor, aumentar a conexão com o seu cliente para depois você ir para o valor financeiro, extrair valor. Perfeito. Sensacional. Muito Assinei bom, muito embaixo. bom. Vocês falaram várias coisas legais aqui até, né, sobre como ferramentas também ajudam a gente a identificar quem é esse cara que está pronto para falar com você, né? Então, você falou ali de lead scoring, de olhar para sua base, de entender as características de quem fecha mais rápido, de quem, de fato, deixa mais dinheiro dentro de casa e que tem, né, um lifetime value maior, né? Eu queria até mostrar um pouco na prática e chamar aqui uma convidada especial, a Tainá Marques, que ela é líder de implementação aqui na Resultados Digitais, que ela vai dar mais uma dica aqui prática de como você faz a gestão de leads e como você olha um pouquinho para esses detalhes que eu falei. Então fala aí, Tainá. Oi, Rob, tudo bem com vocês? Bom, como o Rob disse, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa parte de gestão de leads, né, nesse momento, mas eu queria também me apresentar antes da gente começar. Então, eu sou a Tainá, sou gerente de implementação aqui na RD há 2 anos e venho implementando estratégias de marketing digital já com mais de 250 clientes. Então, tenho uma certa experiência nisso. Antes da gente começar e de eu mostrar a ferramenta para vocês, eu queria conversar sobre 2 conceitos importantes aí para a gente trabalhar nesse momento, né? O primeiro é que a gestão de leads é hoje um dos maiores arsenais aí que a gente tem para conseguir vender nesse momento. Entendendo quais leads que estão mais quentes, quais leads que estão mais frios, quais interesses esses leads estão tendo ali dentro da nossa base, com o nosso site, ou não estão tendo, né? Porque os leads que a gente gera hoje são as nossas vendas de amanhã. Então, a gente precisa ter um domínio, uma noção dessa jornada do lead, para daí conseguir fazer, inclusive, abordagens comerciais mais assertivas. E dentro disso, a gente tem 2 grandes ferramentas que auxiliam a gente dentro do RD, que é o Lead Scoring, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que basicamente é para você dar as pontuações ali para o lead de acordo com o que ele está fazendo, né, dentro da tua base, ali com as interfaces do RD. E o Lead Tracking, que é para a gente ver quais páginas esses leads estão visitando e ter uma abordagem comercial mais assertiva, uma abordagem comercial que trate do interesse que aquele lead tem naquele momento, ao invés de a gente tentar ficar ali atirando para todos os lados sem entender muito bem o que aquele lead está procurando, né? Então, vamos começar pelo Lead Scoring. Eu estou aqui com a tela aberta, vou mostrá-la para vocês.
Então, o Lead Scoring, essa aqui, quando você entra no Lead Scoring, tem uma opção de você fazer a configuração dele, e aí vai entrar nessa parte onde eu tô mostrando para vocês, tá? Então, o Lead Scoring, ele tem duas grandes faces, que é, o primeiro, o perfil desse lead, para a gente pontuar em relação ao quão bom ele é ou não o perfil dele para comprar da gente, tá? Já vou entrar nisso. E o interesse, que é quais páginas ele está visitando, né? A pontuação por páginas, pontuação por e-mails que ele abriu, pontuação por fluxos que ele participou, que ele viu os e-mails ali dentro do fluxo. Então, pontuações em número absoluto, tá? O perfil, ele funciona de A a D, e ele vai por uma média ali dos pesos que você coloca. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que cargo é um perfil, é uma pontuação que eu quero dar de 90% em cima do meu perfil. E aí, dentro disso, eu consigo colocar as pontuações por resposta, né? Então, se a pessoa vier para mim e falar que ela é um estagiário, ela não é tão qualificada para comprar meu produto. Suponhamos que eu venda B2B, né? Eu preciso de um cargo diretivo. Então, eu vou botar aqui que é 1 ponto, por exemplo, né? 1 estrelinha ali. Ah, se ele é um diretor, já é um cara que é mais qualificado para mim, então eu vou colocar aqui 10 estrelinhas. E aí, ele vai fazer essa média ali de 10 estrelinhas com o 90% de peso e os outros pesos que eu tiver ali, porque eu posso ter várias informações que compõem, né, esse grande perfil que pode ser de A, B, C ou D, né? E para que serve isso? Primeiro é importante também a gente falar que essas informações o RD não capta sozinho, né? Você precisa nas landing pages, nos seus formulários, nas suas pop-ups, tá captando essas informações para daí desenhar esse perfil aqui, tá? E para que serve isso, né? Hoje, uma pessoa que é perfil A, ela é mais qualificada para comprar, né? Ela tem um perfil mais próximo do seu ICP, do seu perfil ideal, e você pode passar ela para vendas mais rápido também. Você não precisa que uma pessoa que tem perfil A veja muitas coisas suas, né? Engaje muito. Você pode pegar ela com menos pontuação de interesse e já passar para o comercial de maneira automática, porque é um perfil que tem muito fit com o seu produto, né? Que o seu produto consegue entregar muito para essa pessoa e é fácil de você fazer essa venda. Para perfis mais próximos do D, a gente considera que você precisa ter um perfil com um pouco mais de interesse ou mesmo cortar esse perfil, né? Se você entender que o D é um perfil que, cara, você demora muito para vender, tem um ciclo de vendas que não compensa para você gasta muito para adquirir esse lead, por exemplo, então é melhor que a gente corte esse perfil e não passe ele para vendas, né? Se o seu produto não consegue entregar sucesso, de repente, para um perfil D, tá? Então, aqui serve justamente para isso, a gente ter os perfis bem delineados e conseguir fazer uma passagem para o comercial de um perfil mais ideal para esse comercial, tá? E o comercial olhar também e ver, esse aqui é um perfil A, esse aqui é um perfil B, né? De repente, às vezes tem abordagens diferentes ali de acordo com o perfil. Isso são tudo coisas que você pode ver ao longo do tempo fazendo essa passagem. Essa passagem é muito experimental, né? Então, você vai vir aqui, você vai colocar ali quais são os critérios que você quer para compor essa pontuação de perfil. E aí você vai ver, cara, tá bom esse perfil, tá dando certo, né, ou não, de repente eu estou passando um perfil que não é tão legal, vou ter que cortar. Então, por isso é importante que a sua área de marketing tenha muito contato com a área de vendas nessas primeiras passagens, para você entender, pegar o feedback do que está acontecendo, né? E aí aqui, através do perfil, a gente consegue também fazer enviadas automáticas para o nosso CRM, a gente consegue fazer uma segmentação da pessoa que tem um perfil X com uma pontuação Y e já fazer essa enviada lá para o nosso CRM. E o interesse é a outra vertical, né, outra parte do lead scoring, que é você dar pontos, realmente pontos corridos, 10 pontos, 15 pontos, 5 pontos, né, para as pessoas que estão visitando o site, que estão abrindo e-mails, né, você tem vários grupos aqui, a gente pode, por exemplo, adicionar um grupo de e-mails, então eu poderia colocar aqui campanhas de e-mail, campanha X de e-mail que você enviou, né, ou campanhas em geral. Eu vou dar, por exemplo, 15 pontos, porque é uma campanha mais genérica, ou eu posso dar 25 pontos, porque é uma campanha mais fundo de funil. Essa pontuação é muito teste também, né? Você vai vendo que pontuação tem mais aderência ali com o que você precisa, né? E aí você avança aqui e coloca a pontuação que você quer e a atividade. Então, se a pessoa abriu a campanha, temos um presente para você, eu quero que dê 15 pontos. Então, adiciona essa atividade. Isso vai acontecendo. É importante lembrar que toda vez que você mandar um e-mail, né, toda vez que você constituir um fluxo de automação e tal, é legal você vir aqui e marcar essa pontuação de fato para que essa pontuação aconteça ali dentro do RD, certo? E aí, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho
sobre o lead tracking, que é a funcionalidade que permite que a gente dê pontuação para visitas em páginas e para que a gente consiga também enviar e-mails automáticos quando uma pessoa visita uma página específica dentro do site e passar para o comercial para ele ver quais páginas aquelas pessoas visitaram e ter uma abordagem da ligação mais assertiva, né? Então, para que o lead tracking funcione, a gente precisa que haja, né, um código de monitoramento dentro do site, que as configurações do RD tenham sido feitas, e aí a partir disso ele vai, quando os leads se cadastrarem, né, os visitantes se cadastrarem, ele vai instalar um cookie no navegador dessa pessoa, que vai conseguir ver quais páginas essa pessoa visitou. Através disso a gente consegue fazer uma segmentação, por exemplo, a pessoa visitou a página X, e fazer uma enviada para o comercial a partir de pessoas que visitaram aquela página, dar pontuações, mandar e-mails automáticos e, claro, garantir que o comercial, como eu falei antes, tenha uma abordagem mais assertiva. Então, gente, hoje seriam essas as dicas, espero que vocês tenham gostado. E aqui embaixo de mim tem um bot que você consegue conversar para entender melhor como que isso funciona dentro do RD, né? E se você quiser começar a utilizar aí essas estratégias, essas ações de marketing digital para sua empresa. E agora eu jogo a bola de novo para o Rob para continuar aqui o webinar e os próximos temas. É isso, gente. Obrigada. Assim, a gente está falando muito de conhecimento da base, de como as marcas realmente têm que criar valor antes de extrair valor, né? Como é que elas têm que estar realmente próxima do público e ter um conhecimento muito grande de quem compra dela e fazer, né, as ações realmente pensando nessas pessoas. Né? Vocês têm algum exemplo legal que vocês viram ou fizeram recentemente no negócio de vocês, além dos exemplos que vocês já trouxeram aqui, que ilustre um pouco desse approach, né? dessa estratégia? As nossas conversas de bastidor vão surgir aqui, que a gente estava conversando a respeito das lives que a gente tem feito. Então, todo mundo aqui não está na primeira do dia. Então, esse é um exemplo. Os nossos negócios são muito digitais, nós temos essa clareza, tá? E também esse respeito com negócios que não estão nessa mesma etapa. Para todos nós aqui houveram mudanças, mas não tão significativas, porque a gente já vive em transformação digital. Nós já estamos adaptados a tudo isso. E um exemplo que todos nós estávamos dando aqui nos bastidores antes de iniciar as gravações oficiais é que nós não estávamos na primeira rodada de conhecimento compartilhado, de conhecimento gratuito. Isso também é a nossa contribuição, é a nossa maneira de... também está dentro de um contexto. Gente, uma coisa importante que eu também tenho aplicado no meu negócio e comunicação super transparente com os meus clientes e alunos. A gente precisa alinhar a expectativa. A expectativa é ela que traz a satisfação, porque felicidade é a diferença entre o que a gente espera e o que a gente entrega. E ela precisa de alinhamento nesse momento. Então, eu tenho clientes que vêm até mim e falam, Camila, poxa, como é que a gente retoma um resultado que a gente projetou? A gente precisa se ajustar a uma nova projeção. Vai ser muito complicado a gente falar de metas tão audaciosas, né? E a gente sabe que 2020 estava voando, a gente sabe disso. Então, só que, poxa, como é que a gente se ajusta essa expectativa ao momento atual também? Então, vamos lembrar que conteúdo é um ótimo exemplo, é o exemplo que eu vou dar, ele é um serviço que a gente gera para o nosso cliente. Tudo que a gente está falando aqui são tendências conhecidas, é aquilo que a gente já fala nas palestras, né, Sandra? A gente fala, tá vendo? Agregue serviços ao que você faz, à sua atuação. O que é serviço prestado? É você gerar um conteúdo que complementa e ajuda o seu lead na jornada, o seu cliente. É você fazer sucesso do seu cliente, não só satisfação do seu cliente. É você fazer delivery. É você ir buscar o carro. Tudo isso são serviços que a gente está agregando. Então, aqui na minha experiência, o que eu posso compartilhar com vocês que estão nos escutando, mapeie serviços que podem complementar. No nosso caso, é um conteúdo disponibilizado, é uma live, mas ajuste isso também, que nem o nosso Lava Rápido, que conseguiu fazer isso através de uma rede de parceiros e também de um serviço onde ele busca, né, esse veículo. Então, isso são exemplos que
eu tenho praticado, tenho vivido, que tem trazido resultados. Boa, muito bom. E aí dá para pegar, Robson, uma carona incrível nessa fala da Camila. Lembra que a Camila deu um exemplo? E esse, como eu disse, lá no meu canal do Telegram eu tenho apresentado histórias de sucesso de pequenos empreendedores. Coincidentemente, o caso que eu mostrei hoje, eu gravei um áudio com esse caso, Camila. Lembra que a Camila comentou dos estúdios e das academias que estão dando aula online, né? Então, esse caso que eu vou comentar com vocês é de uma empresa, um estúdio de bike. Estúdio de bike. Primeira coisa que eles fizeram foi o que muitas academias fizeram. Quando todas tiveram que fechar, o que eles fizeram? Alugaram as suas bikes. Então, eles alugaram as suas bikes a seus clientes e deram aula online. Todo mundo fez isso. Mas aí, olha só que interessante, Camila, falando em adicionar um serviço. Eles identificaram um problema. Eles rapidamente alugaram todas as bikes, eram 40 ou algo do gênero, só que tinha uma demanda maior. A demanda era maior. E aí foi o Arif, né? E se eu tivesse mais alunos com mais bikes? E aí vem a engenhosidade da solução. Eles fizeram um acordo com uma fabricante de bikes. Essa fabricante de bikes, então, ela começou a oferecer duas opções. Ou ela vende diretamente para o consumidor final a bike dela com financiamento, ou então ela própria aluga a bike dela para o cliente final e embarcando para quem comprar ou alugar a bike, ela dá um mês de aula desse estúdio. Lembra que a Camila falou de adicionar serviço? Isso com parcerias. Um dos modelos é adicionar serviços com parcerias estratégicas, porque olha que ganha-ganha. Para o estúdio, por mais que ele fosse um estúdio representativo, o ganho dele estava limitado à capacidade de pessoas físicas no seu estúdio e uma abrangência regional. Hoje, ele pode vender não para 40 bikes, ele pode vender para 1.000, ele pode vender para o Japão, para a China, para onde ele quiser. Para a empresa fabricante da bike, ela tinha um intermediário com as academias todas fechadas, ela criou um novo canal. Lembra o canal que a Camila disse? Olha que virtuosismo dessa iniciativa. E usou o digital para quê? Tanto para transmitir o conteúdo necessário para fazer o match, quanto para vender. Olha isso. Dessa forma, como a Camila muito bem disse, uma das estratégias mais adequadas nesse contexto é adicionar serviço, partindo da onde? Da observação atenta do seu consumidor. Isso só partiu da observação atenta do consumidor dessas empresas. E um dos motivos que você tem que fazer isso, como o Robson disse, no conceito de escassez de recurso, faz parceria. Procura entender na jornada do cliente como pode ser excepcional, mesmo que não seja por meio de um produto ou serviço que você entrega. E vai parcerizar para entregar essa solução. Esses caras, Robson, estão bombando. É verdade isso, é um caso concreto. Eu só não posso dar a fonte, porque eu não tive autorização, ainda não conversei com o empreendedor, então me reservo o direito dele de não falar a fonte, porque eu não sei qual que é o interesse dele, mas eles estão bombando. E pensa bem, se ele podia ter só 200 clientes no negócio dele, agora ele pode ter 10 mil, 100 mil, o céu é o limite. Isso aí, o digital tem escala, então isso é maravilhoso. É uma super oportunidade, de verdade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em como agregar. Exemplo maravilhoso e inspirador, Sandro, deu show. Muito bom. Tem até um exemplo que me impactou e super simples, assim, acho que mistura um pouco de tudo que vocês falaram, assim, até sobre segmentação, sobre usar canais digitais, sobre conhecimento do cliente, né, que foram locadoras de carro, que também fizeram esse sistema de, né, você não pode mais até o lugar onde ficam os carros, eles levam os carros até você, mas por onde eu recebi isso? Recebi no meu e-mail, recebi em redes sociais. E o que estava lá? Exatamente o perfil de carro adequado ao que eu já costumava alugar nessas locadoras. Então não era assim, algo totalmente contextualizado para o meu comportamento de compra com eles e impactado nos canais certos, usando a realidade do momento aqui também, com a adequação do negócio deles. Então, essa é a beleza também do marketing digital como um todo e de ferramentas, de você compreender, né, o comportamento das pessoas, entender o que o seu cliente quer, o que ele não quer quando ele está pronto para comprar e impactar ele com a mensagem certa nos canais certos, né? E aí evoluindo até... As agências que estão nos ouvindo têm que se inspirar nisso. Que todas as agências de comunicação vão passar a falar de negócio. Vai ser bom. Vai lá, Robson.
Mas, assim, até conectando aqui, indo para o final do nosso papo, a gente está falando de muitas empresas que precisam se adaptar aqui, assim, profundamente, né? Mas tem algumas empresas que já fazem a estratégia de marketing digital, que já tem uma estratégia de aquisição, uma estratégia de negócio que ela é essencialmente digital, né? Mas muitas delas precisam evoluir, precisam dar o próximo passo, precisam automatizar processo. E a gente sabe que quando as coisas estão dando certo, ou que você tem ali um garantido no mês, é muito difícil de você mexer com isso profundamente, né? Você tem processos que já acontecem, você tem cultura ligada a esse playbook, né? Você tem pessoas que executam já aquela tarefa. Como é que se faz uma mudança profunda dessa sem derrubar a casa, Sandro? Olha só, Robson, você sabe que eu sou apaixonado por esse tema de cultura, né? O meu mais recente livro, lançamos em agosto de 2018, Eu Celebro, é sobre cultura. Esse livro justamente surgiu depois do Gestão do Amanhã, né? Que é esse outro aqui, né? Justamente surgiu da convicção de que para que haja uma transformação na organização, essa transformação tem que ser na cultura da organização, no seu sistema de crenças, na sua filosofia. E tem uma frase que nós pedimos uma licença poética, a minha maior referência intelectual, Peter Drucker, né, o maior pensador da gestão moderna. Você sabe que tem uma frase que delegam a Drucker que ninguém sabe que é do Drucker mesmo, Camila, que é aquela história que a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. Nós pedimos licença para o guru dos gurus e cunhamos uma outra frase. A rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Então, assim, Robson, você matou a charada. Num contexto de estabilidade onde as coisas estão andando, o custo da oportunidade é alta, há uma dificuldade maior para a mudança. E esse pensamento é um obstáculo à inovação. Dessa forma, num ambiente como o nosso, a boa notícia é que o custo de oportunidade foi para o chão. Está todo mundo na mesma areia. Aquilo que você fazia antes com sucesso não está dando certo. É o momento ideal para inovar. Porém, para que isso aconteça na sua plenitude, é necessário você introjetar um novo sistema de pensamentos na sua empresa, uma nova cultura organizacional. Eu vou trazer só um elemento para passar para a Camila o nosso papo. Um dos elementos mais importantes dessa nova cultura. Cultura de aprendizado. Eu amo. Você sabe que eu trabalhei 10 anos na HSM, então eu tive a oportunidade de interagir com os principais pensadores do management mundial. Um deles foi Alvin Toffler. E tem uma frase do Toffler que eu sou simplesmente apaixonado, que ficou muito popular nos dias atuais. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender a desaprender para aprender novamente. As organizações que não forem capazes de aprender a desaprender vão ficar para trás, já estão ficando para trás. Os indivíduos que não forem capazes de aprender continuamente para se reciclar e inovar, vão cair no risco da obsolescência. É uma má notícia. Eu não me alegro com essa notícia. Por quê? Muitas empresas, indivíduos já estão ficando pelo caminho e vão ficar mais ainda, porque não são capazes de se reinventar. Então, essa nova cultura, ela pressupõe o aprendizado e é fundamental para a transformação você falar em transformação organizacional. Perfeito. Bom, e Camila, imagino que você, né, nas consultorias, você entre muito para fazer mudanças, né? Não só para construir estratégia, mas também para mudar muita coisa. Qual é a sua visão sobre isso? A consultoria ela é agente de mudança. Olha só, o Sandro já nos ajudou falando de cultura, aí ele já nos ajudou falando de testes. Então, como que eu mudo quando eu não quero, né, que o resto da casa caia? Porque grandes mudanças podem sim trazer impactos bem profundos para a organização, principalmente porque o ser humano teme mudanças, mesmo as que são para melhor. A gente gosta da mudança, mas a gente ainda assim tem medo, né? Então, medo é uma emoção ultra normal e muitas vezes incontrolável, mas sempre irracional. O jeito da gente controlar o medo é trazendo razão. Então, a razão, ela fala, opa, então é isso. Por isso que a gente fala que o melhor jeito de vencer o medo é enfrentando. Olha só o que a gente pode pensar também em relação a essa questão de como que eu posso mudar.
A gente sabe da importância das lideranças, mas a gente sabe que a gente vive num cenário que provavelmente as nossas lideranças estão um passo atrás da transformação digital, de repente, de outros cargos. Então, talvez um caminho interessante nesse momento seja o da atitude. Então, o marketing em momentos de crise, ele tende a se retrair nas empresas. Né? Porque as empresas, num movimento muito estranho, quando elas mais precisam de marketing, elas tendem a fazer cortes. Isso é interessante, curioso, porque poxa, agora que eu preciso gerar demanda, eu vou tirar o setor que gera demanda. Então, trazer não é momento de nem líderes, nem quem tiver na execução sentar no problema. Nós temos atitude para sugerir mudanças, para fazer testes. Isso independe do nosso cargo. A gente não precisa decidir a mudança, mas a gente pode sugerir, pode trazer tudo isso e buscar inovação. Para os líderes que estão nos ouvindo, escute também a equipe. O cliente de fora vai ter muito conhecimento, assim como o cliente de dentro. E para quem tá naquele sistema de meu líder falou, então bom, eu não posso fazer nada, pois é, mas é que isso aqui nunca foi, não ia dar certo. Sabe essas coisas que a gente tem, que é natural, que a gente fica só se ressentindo, que também a gente encare isso como uma oportunidade. Porque Sandro disse tudo. Mudar, ele é que nem fazer live. A gente não queria fazer live porque não tinha o cenário perfeito, mas a partir do momento que tá todo mundo em casa, não existe mais cenário perfeito. E aí todo mundo experimentou. E agora a gente vê novas empresas nisso. Então, a atitude, ela nesse momento é sim um atributo comportamental que vai trazer resultado prático. Atitude de fazer diferente, atitude de fazer o teste, atitude de validar, de planejar, de inovar. Então essa seria a minha dica para que a gente possa seguir mudando sem precisar cair em nenhum lado da casa. Vamos manter a casa bem e só ir agregando. Muito bom, que belíssimo fechamento aqui para o nosso papo, pessoal, que sensacional. Acho que tem grandes aprendizados aqui, dicas práticas. Acho que vocês são grandes referências e tem muito para contar para pessoas. Até digam para a gente, para quem está assistindo a gente, como seguir vocês, onde vocês estão, como é que eles aprendem mais um pouco com vocês, além desse papo daqui. Que demais, eu amei cada minuto, obrigada, Sandro, Robson, perfeito. Eu amo o que eu faço, poder discutir isso com pessoas tão generosas e cheias de conhecimento é maravilhoso. Para todos vocês que tiverem dúvidas, que tiverem esse interesse em saber mais, eu tenho vídeos no meu canal no YouTube, onde eu falo um monte de exemplos a respeito de transformação digital, de como fazer vida real nesse momento que a gente está vivendo, e também para me acompanhar no Instagram. Procura lá por Camila Renault, vou amar receber vocês. Recomendo muito acompanhar a Camila. Olha só, minha gente, para mim, eu recentemente, até advindo dessa instabilidade, eu e o Salib decidimos lançar uma plataforma que é gratuita, totalmente gratuita mesmo, não é isca, nada, não precisa colocar o cartão, nada. É a plataforma Gestão do Amanhã, gestãodoamanhã.com.br. Lá nós postamos vários conteúdos complementares a esses que nós temos produzido sobre transformação digital. Então tem entrevistas, talk shows, tem um talk show, por exemplo, agora com o Regis Maquina, que foi o guru do Steve Jobs, talk show com o Felipe Kotler, websérie, tudo gratuito, é uma forma de dar a contrapartida a quem nos acompanha. Além disso, eu convido você, eu tenho um canal no Telegram, @SandroMagaldi, e toda manhã eu posto um áudio sobre negócios, gratuitamente, voluntariamente também, para tentar contribuir com esse contexto de instabilidade. Então é tanto no Insta, mas sobretudo no Telegram, que toda manhã eu tenho o meu compromisso de postar um áudio, @SandroMagaldi. Vai lá, muito que é bom, show. Sensacional. A gente tem todos os nossos conteúdos também aqui da RD, né, nosso blog Materiais Ricos, então sempre levando muito conhecimento aqui sobre marketing digital. E a gente tem, naturalmente, nossa ferramenta, o RD Station Marketing, RD Station CRM, e você pode testar tudo que a gente falou aqui, vários desses elementos na prática, aqui olhando aqui no nosso bot, na página. Então, queria, para finalizar, agradecer a todos vocês que ficaram assistindo a gente durante esse tempo. Realmente, Sandro, Camila, muito obrigado por esse tempo, por essa disposição e por botar esse conhecimento rico para todo mundo. Então, até a próxima, tem muito mais conhecimento aqui
E muito obrigado, fica com a gente. Até mais. Criar fluxos de automação. Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.